arquivos a seguir foram classificados como ultra-secretos por ordem do administrador. Aviso geral 001 Alpha. Para prevenir do conhecimento do SCP-001 vazar, diversos falsos arquivos SCP-001 foram criados junto ao arquivo real. Todos os arquivos a respeito da natureza do SCP-001, incluindo engodos, são protegidos por um agente de morte memética projetado para causar parada cardíaca em qualquer funcionário não autorizado tentando acessar o arquivo. Revelar a verdadeira natureza do SCP-001 para o público geral é justificativa para execução, exceto conforme exigido sob o protocolo. Aviso: qualquer funcionário não autorizado acessando este arquivo será imediatamente terminado pelo agente de morte memética Berryman Langford. Proceda com cautela. Você foi avisado. Agente memético ativado. Sinais de vida confirmado. Removendo bloqueios de segurança. Bem-vindo, funcionário autorizado. Por favor, escolha o arquivo que quiser. Meu nome é Marcos Valente. Eu sou um ex-agente da Fundação SCP. A Fundação SCP é uma organização independente que atua no mundo todo para conter e estudar indivíduos, entidades, locais, objetos e até fenômenos anormais. Quando percebi que a Fundação estava indo longe demais com seus métodos, eu decidi que não iria mais fazer parte desse segredo e resolvi expor para o mundo os arquivos que eu consegui copiar da Fundação. Fui obrigado a entrar num exílio forçado. Meu único contato com o mundo externo é um equipamento amador, que está quebrado. Alguém precisa me ajudar. O seu trabalho, meu amigo, é mostrar esse material para o mundo e, quem sabe, a gente consiga desmantelar essa organização muito perigosa. Se eu não fizer contato no futuro, eu estou morto. Item número SCP-001. Classe do objeto Euclídeo. Keter. Procedimentos especiais de contenção. Devido à natureza do SCP-001, não são necessários procedimentos de contenção. O monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana do SCP-001 deve ocorrer a partir de uma distância segura, 10 km ou mais, de um local pré-determinado, conhecido como Sítio Zero. A localização do Sítio Zero é conhecida apenas pelo atual administrador da Fundação e pelo único agente de nível de supervisor de fé abraâmica, O5-14, atribuído para monitorar o SCP-001 no Sítio Zero. O referido agente está autorizado a tomar qualquer ação necessária caso o SCP-001 se torne ativo, e é necessário alertar imediatamente o administrador e todos os outros agentes do nível de supervisor se o SCP-001 mostrar qualquer alteração no comportamento, pois isso pode constituir o início de Patmos, um cenário de fim do mundo classe XK. Caso o SCP-001 se torne ativo de qualquer forma, funcionários devem consultar imediatamente a série de ordens de emergência de Patmos. Os algoritmos de decodificação na ordem de emergência Patmos devem ser mantidos no local do Sítio Zero, na posse do observador designado, e devem ser transmitidos para o escritório da Fundação SCP apenas no caso do SCP-001 se tornar ativo. Os funcionários da Fundação com papéis vitais em uma ou mais variantes do procedimento de emergência Patmos deve ser avisado para tomar as seguintes precauções: manter boas relações com uma ou mais religiões abraâmicas organizadas para manter em mão um fornecimento do seguinte: água benta, um rosário,
crucifixo, cruz, tapete de oração ou outro símbolo abençoado por um clérigo abraâmico de bispo ou grau superior equivalente, uma cópia das escrituras abraâmicas, Torá, Bíblia ou Alcorão e suprimentos de emergência padrão em forma móvel. No caso de um cenário de arrebatamento pré-milenário, todos os funcionários vitais devem designar um agente secundário de fé não abraâmica. O referido agente secundário deve ser informado da localização da cópia do procedimento de emergência Patmos do designado primário e um agente memético letal e deve ser mantida em status pronto para assumir as funções do primário conforme necessidade. Manter a família com todas as outras anomalias envolvidas em possíveis cenários de fim do mundo classe XK. Descrição: o SCP-001 é uma entidade humanoide com aproximadamente 700 côvados de altura, localizado em local não revelado, perto da intersecção dos rios Tigres e Eufrates. São conhecidas as seguintes características sobre a entidade: uma série de apêndices luminosos, semelhantes a asas que emergem dos ombros, costas, templos, tornozelos e pulsos da entidade. Embora uma contagem exata nunca tenha sido estabelecida, a maioria dos observadores coloca o número de asas em qualquer lugar entre 2 e 108, sendo o número médio de 4. Uma arma branca, possivelmente uma espada ou faca, catalogada como SCP-001-2. A arma parece emitir chamas a uma temperatura que rivaliza com a do Sol. Com base na análise espectrográfica, embora não pareça haver efeitos destrutivos do calor intenso na área circundante. Qualquer entidade que se aproxima dentro de 1 quilômetro do SCP-001 é imediatamente atingida pela arma e obliterada de existência. Todas e quaisquer ações hostis tomadas contra o SCP-001 resultam na aniquilação do atacante, independentemente do alcance. Ver relatório de incidente sobre experiência de mísseis submarinos do Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. O SCP-001 parece estar de pé, com a cabeça inclinada em um gesto de súplica com a SCP-001-2 mantido em ambas as mãos, apontando para baixo na frente dele. Desde originalmente registrado pelo fundador durante anos atrás, e SCP-001 ainda não mudou de posição. Os seres humanos expostos ao relatório SCP-001 ouvem uma voz em suas cabeças, dando-lhes uma diretiva que o assunto não pode ser desobediente. A diretiva mais comum é esqueça, o que leva o sujeito a se afastar do SCP-001 sem a lembrança de encontrá-lo. Em raras ocasiões, no entanto, outras diretivas foram dadas. A mais famosa foi a diretiva dada ao fundador da fundação. A diretiva foi: prepare. E assim veio o ímpeto em criar a fundação para catalogar e conter todos e cada um dos artefatos sobrenaturais ou paranormais que representam uma séria ameaça à existência atual da humanidade. Essa é a organização agora conhecida como Fundação SCP. Os observadores relatam que o SCP-001 parece estar parado frente a um portão de proporções imensas. Fotografias de longo alcance ocasionalmente detectaram o que parece ser um bosque pastoral, contendo inúmeras outras entidades menores de uma composição quase idêntica ao SCP-001, bem como várias árvores frutíferas de composição desconhecida. De particular destaque são 2 árvores frutíferas de imensa proporção
perto do que parece ser o centro do bosque. Como se observa, parece ser uma macieira comum, embora o outro tenha um fruto desconhecido na terra, descrito como... É a crença declarada do fundador que o portão que os guarda do SCP-001 podem ser o portão de... Com base em correlações com textos da Babilônia Antiga e os pergaminhos do Mar Morto. Neste caso, pode-se deduzir que a entidade conhecida como SCP-001 pode resultar em... Adendo SCP-001-A. Registro de experimentos. Raio de morte efetivo de SCP-001-2. 1. Experimento A. Um funcionário de classe D, instruído a se aproximar do SCP-001 o mais próximo possível. Resultado: ao fazer contato visual com o SCP-001, o sujeito é ordenado a sair. O sujeito imediatamente se afasta da entidade. Apesar das repetidas ordens para continuar o experimento, o funcionário de classe D se recusou a obedecer e foi executado pelos guardas. Após a execução do funcionário classe D, todos os pesquisadores envolvidos foram eliminados instantaneamente por uma força desconhecida, presumivelmente do SCP-001-2. Experimento B. Um robô de controle remoto orientado para se aproximar do SCP-001. Resultado: ao se aproximar dentro de 1 km do SCP-001, o robô é obliterado, presumivelmente pelo SCP-001-2. Todas as novas tentativas de reconhecimento remoto têm o mesmo resultado. Experimento C. 100 drones pré-programados, instruídos a abordar o SCP-001 de vários ângulos simultaneamente. Resultado: a coordenação é bem sucedida e todos os 100 drones cruzam a marca de 1 km simultaneamente. No entanto, todos os 100 são obliterados simultaneamente pelo SCP-001-2. O observador designado no Sítio 0 informa que o SCP-001-2 pareceu atacar todas as direções ao mesmo tempo. O SCP-001 não mudou de posição enquanto isso ocorreu. Experimento D. Míssil guiado por fio a partir de uma distância de 3 km. Resultado: o SCP-001-2 oblitera o míssil ao cruzar a marca de 1 km, eliminando simultaneamente o local de lançamento e matando todos os funcionários. Experimento E. Míssil balístico intercontinental disparado pelo submarino nuclear SCP-Nautilus. Resultado: consultar experimento de míssil submarino no Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. Experimento F. SCP-076 e a Força-Tarefa Móvel Ômega 7 são instruídos para se aproximar do SCP-001. Resultado: o SCP-076 se recusa a cumprir a missão, apesar de não estar informado sobre a natureza da missão. Ao ser perguntado por quê, o SCP-076 responde não, simplesmente não. Experimento G. SCP-073. Devido aos resultados da experiência F, o SCP-073 não foi informado do seu destino até chegar à Área 0. Resultado: o SCP-073 aproximou-se da área. Ao ver o SCP-001 de longe, ficou angustiado e pediu para abortar. O SCP-073 foi ordenado para continuar. Nesse ponto, o símbolo na testa do SCP-073 tornou-se... A experiência foi encerrada. Adendo 001-AA.
Por ordem executiva do administrador, nenhuma outra experiência deve ser realizada com o SCP-001. Nenhum SCP adicional deve ser exposto ao SCP-001. O SCP-001 não deve ser usado para neutralizar outros SCPs perigosos. Consulte os procedimentos de contenção revisados para obter detalhes. Adendo. A seguinte transmissão errante foi recebida pelos funcionários da Fundação. Iniciar procedimento de emergência Patmos-Ômega. Atenção, todos os funcionários da Fundação. A mensagem a seguir foi recebida aproximadamente da manhã no Sítio Zero. SCP-001 deixou sua localização. O portão está aberto. Eles estão andando por aí. Ó Deus, é tão bonito! Ele é o Senhor que reinou. Ele é o Senhor que reinou, o Senhor que reinará para sempre. Ele é o Senhor que reinou. Ele é o Senhor que reinou, o Senhor que reinará para sempre. Ele é o Senhor que reinou, o Senhor que reinará para sempre. O Senhor é o verdadeiro Deus. O Senhor é o verdadeiro Deus. O Senhor é o verdadeiro Deus. Ó Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Devido à confluência desse evento com a recente violação do SCP-995, a abertura do SCP-616 e a ativação do SCP-098, a Fundação deve iniciar imediatamente os preparativos para um cenário de fim de mundo da classe XK. O SCP-076 e o SCP-073 devem ser obtidos imediatamente. Todos os funcionários devem desbloquear e decodificar a ordem de emergência Patmos-Ômega e seguir todas as ordens dentro. Sítio 19 deve ser protegido e todos os SCPs e funcionários não essenciais terminados ou destruídos. Repito, devido à confluência deste evento com a recente violação do SCP-995, a abertura do SCP-616 e a ativação do SCP-098, a Fundação é obrigada a iniciar imediatamente os preparativos para um cenário de fim de mundo classe XK. O SCP-076 e o SCP-073 devem ser obtidos imediatamente. Todos os funcionários devem desbloquear e decodificar a ordem de emergência Patmos-Ômega e seguir todas as ordens. O Sítio 19 deve ser protegido e todos os SCPs e funcionários não essenciais terminados ou destruídos. Repito, devido à confluência deste evento com a recente violação do SCP-995, a abertura do SCP-616 e a ativação do SCP-098, a Fundação é obrigada... Falha do sistema. Sinal perdido. Ao entrar em contato com o Sítio Zero, o agente O5-14 afirmou que nenhuma mensagem desse tipo havia sido enviada da sua localização e que o SCP-001 permaneceu inerte. A transmissão foi inicialmente determinada a ser um engano. No entanto, o exame aprofundado da transmissão revela um carimbo de data e hora datados dos anos no futuro. A teoria para isso é que